O rei Salomão e sua sabedoria, parte 1, o chamado de Deus. Salomão era jovem quando assumiu o trono de Israel, sucedendo seu pai, o grande rei Davi. Apesar de ser herdeiro de um reino próspero e poderoso, Salomão sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que governar um povo numeroso exigiria mais do que força militar ou riqueza. Seria necessário discernimento. A pressão de manter a aliança com Deus e liderar com justiça o perturbava profundamente. Certa noite, enquanto dormia, Salomão teve um sonho. Deus lhe apareceu e disse: "Peça o que você quiser e eu lhe darei." E eu lhe darei. Salomão, em vez de pedir longos anos de vida, riquezas ou a destruição de seus inimigos, respondeu com humildade: "Senhor, teu servo é jovem e inexperiente. Dá-me, pois, um coração cheio de discernimento para governar teu povo e para distinguir entre o bem e o mal." Deus ficou impressionado com o pedido. Ele disse: "Já que você pediu sabedoria, e não uma vida longa ou riquezas, eu lhe darei um coração sábio e perspicaz, como nenhum outro antes de você. Além disso, lhe concederei riquezas e honra, de modo que em sua época não haverá rei como você." Ao despertar, Salomão sentiu o poder do Senhor em seu coração. Ele não era mais um jovem inseguro, mas um homem destinado a liderar com justiça e sabedoria. Com o tempo, ele começou a observar o mundo com novos olhos, vendo detalhes que antes escapavam. Ele percebeu que cada decisão exigia ponderação e empatia. À medida que Salomão amadurecia, ele começou a reunir conselheiros experientes e a estudar a história de seu povo. Ele buscava entender os erros do passado e aprender com eles, fortalecendo seu compromisso de agir com justiça e sabedoria. Ele também demonstrava humildade ao ouvir os anciãos e líderes de tribos, reconhecendo que a força de Israel dependia da união e da obediência ao Senhor. Mais tarde, Salomão ergueu altares e organizou celebrações em honra a Deus, expressando gratidão pela sabedoria recebida. Ele incentivava seu povo a buscar o caminho da justiça, lembrando-os de que a verdadeira grandeza de Israel não estava em sua força militar ou em suas riquezas, mas na fidelidade ao Senhor. Esse senso de propósito divino foi essencial para estabelecer um reino de paz e prosperidade. A notícia de sua escolha sábia espalhou-se entre o povo. Os anciãos de Israel reconheceram que Salomão não era apenas um sucessor de Davi, mas alguém especialmente escolhido por Deus. Os dias que seguiram marcaram o início de um reino que seria lembrado por sua prosperidade e justiça. Porém, mesmo após o sonho, Salomão passou por desafios interiores. Ele sentiu medo de falhar diante das expectativas do Senhor e de seu povo. Cada dia era uma oportunidade de provar a si mesmo e a Deus que a sabedoria concedida não seria desperdiçada. Este início, marcado por humildade, se tornaria o alicerce de seu reinado. Parte 2. O julgamento das duas mães. Pouco tempo depois, a sabedoria de Salomão seria posta à prova. 2 dias após o nascimento de um bebê, 2 mulheres que viviam na mesma casa apareceram no tribunal do rei, ambas reivindicando ser a mãe da criança. Uma delas chorava desesperadamente, enquanto a outra exibia um olhar astuto. A disputa era delicada, pois não havia testemunhas ou provas que pudessem confirmar a verdade. A primeira mulher disse: "Meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Ela deu à luz um filho 3 dias depois de mim. Mas uma noite o filho dela morreu, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então, enquanto eu dormia, ela trocou nossos bebês. Quando acordei para amamentar meu filho, percebi que ele estava morto. Mas ao olhar com atenção, vi que não era o meu filho." A segunda mulher interrompeu: "Não, o filho vivo é meu e o morto é dela." Salomão ouviu pacientemente ambas. Depois de um momento de reflexão, ele deu uma ordem surpreendente: "Traga uma espada!" Os guardas ficaram confusos, mas obedeceram. Salomão continuou: "Cortem o bebê vivo ao meio e deem metade para cada uma." A sala ficou em silêncio. A segunda mulher assentiu friamente, dizendo: "Que seja assim. Se eu não puder tê-lo, ela também não terá." Mas a primeira mulher, tomada pela dor, gritou: "Não, por favor, meu senhor, dê a criança a ela. Não a mate." Nesse momento, todos os presentes no tribunal ficaram surpresos com a forma como Salomão havia conduzido a situação. Ele não só revelou a verdade por trás das palavras das mulheres, mas também expôs a natureza do amor de uma mãe, que era capaz de renunciar ao seu próprio direito para salvar a vida do filho. Sua abordagem demonstrou que a verdadeira sabedoria não está apenas na inteligência, mas na compreensão do coração humano. Salomão, então, declarou: "Não matem a criança."
A primeira mulher é a verdadeira mãe, pois abriu mão de seu direito para salvar a vida de seu filho. A notícia do julgamento correu rápido, alcançando até os reinos vizinhos. Todos reconheceram que Deus havia dado ao rei a sabedoria para discernir a verdade em situações impossíveis. Este evento não apenas consolidou a confiança do povo em Salomão, mas também o tornou uma figura de respeito em toda a região. Nos dias seguintes, Salomão refletiu sobre o julgamento. Ele percebeu que a sabedoria não era apenas uma dádiva, mas uma responsabilidade constante. Cada decisão exigia um equilíbrio entre razão e empatia, mostrando ao povo que a justiça divina ia além das aparências humanas. Parte 3. O Templo e o Teste de Fidelidade. Com o passar dos anos, Salomão se dedicou a cumprir uma das maiores promessas de seu pai, Davi, a construção de um templo magnífico para o Senhor. Ele reuniu os melhores artesãos, arquitetos e trabalhadores, além de materiais preciosos vindos de todas as partes do mundo. Cada detalhe da construção foi planejado para refletir a glória de Deus, desde os pórticos imponentes até as colunas esculpidas com maestria. O templo era esplêndido, com paredes cobertas de ouro puro e esculturas detalhadas de querubins, palmeiras e flores. Após 7 anos de trabalho, o templo foi concluído. Salomão organizou uma grande celebração para sua dedicação, trazendo a Arca da Aliança e oferecendo milhares de sacrifícios. Durante a cerimônia, uma nuvem densa encheu o templo, um sinal da presença de Deus. De joelhos, Salomão orou diante de todo o povo. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus, nem na terra. Que teus olhos estejam sempre atentos a esta casa e aos teus servos que aqui orarem. Sua oração não foi apenas um pedido de bênção, mas também um compromisso público de fidelidade ao Senhor. A construção do templo não foi apenas uma obra física, mas também um marco espiritual para Israel. Para o povo, aquele santuário era mais do que um lugar de adoração. Era um símbolo da aliança entre Deus e Israel. Homens e mulheres de todas as partes do reino viajavam para Jerusalém com oferendas e cânticos, reconhecendo que ali estava a presença divina. Essa união espiritual fortaleceu a identidade do povo, lembrando-os de que sua prosperidade dependia de sua obediência ao Senhor. Além do templo, Salomão empreendeu outros grandes projetos, como a construção de palácios e fortalezas, expandindo as fronteiras de Israel. No entanto, à medida que a riqueza e o poder aumentavam, também cresciam as tentações. Suas alianças políticas, embora estratégicas, trouxeram para dentro do reino culturas e práticas que nem sempre estavam alinhadas com os ensinamentos de Deus. Apesar de toda a sua sabedoria e conquistas, Salomão enfrentou um desafio em seus últimos anos. Suas riquezas e alianças internacionais o levaram a casar-se com mulheres de diversas nações, muitas das quais trouxeram suas religiões estrangeiras para Israel. Com o tempo, Salomão permitiu a construção de altares para outros deuses, desviando-se dos caminhos do Senhor. O Senhor o advertiu: porque você se afastou de mim, o reino será tirado de sua descendência. Contudo, por amor a Davi, seu pai, isso não acontecerá em sua vida, mas no tempo de seu filho. Nos últimos anos de sua vida, Salomão refletiu sobre suas escolhas. Ele percebeu que, mesmo com toda a sabedoria recebida, havia se deixado levar por seus próprios desejos e ambições. Seus escritos nos livros de Provérbios e Eclesiastes refletem essa consciência, com mensagens de humildade e a importância de temer a Deus. Salomão morreu após um longo reinado de 40 anos, deixando um legado de sabedoria incomparável, mas também um alerta sobre os perigos de se afastar de Deus. Seu nome permaneceu para sempre associado à sabedoria, e suas palavras ecoaram nos Provérbios e Eclesiastes, inspirando gerações. Mesmo em sua queda, o templo que Salomão construiu permaneceu como um símbolo da aliança entre Deus e Israel. Muitos, ao visitarem o santuário, lembravam-se não apenas da glória de Salomão, mas também do amor de Deus e do convite à fidelidade constante ao seu caminho.